Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu queria contar um pouco de como foi a minha experiência com a introdução alimentar do meu filho. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aperta aqui embaixo no botão inscrever-se para você acompanhar as próximas dicas e cuidar cada vez melhor da sua saúde e da saúde da sua família. Bom, gente, a introdução alimentar é um período muito importante porque é nessa fase que a criança vai começar a se adaptar com a alimentação, com o sabor dos novos alimentos que ela vai estar experimentando, e também é nessa fase que você começa a formar os hábitos alimentares que você vai carregar para o resto da sua vida. Então é uma fase extremamente importante e a gente precisa trabalhar muito bem a alimentação e algumas questões nessa fase para a gente poder cuidar e formar bem a saúde das nossas crianças. Bom, e para eu iniciar essa fase, eu peguei algumas informações num livro chamado 101 Alimentos que o seu filho deveria comer antes de crescer, da Tatiana Divono. Vou deixar aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada no livro. É um livro extremamente interessante. Ela apresenta vários alimentos saudáveis que a gente deveria colocar na alimentação dos nossos filhos e também incluir na nossa alimentação. Ela fala sobre os nutrientes e algumas formas para você consumir esses alimentos, algumas formas para você cozinhar e oferecer para a criança esses alimentos. Então é um livro extremamente interessante, me ofereceu ótimas informações, foi uma base excelente. E também eu assisti algumas palestras sobre isso. Tem um grupo que nós participamos na Unicamp, aqui em Piracicaba, na Faculdade de Odontologia, e nesse grupo elas dão várias palestras sobre atenção à saúde, atenção precoce à saúde da criança. Uma das palestras foi sobre a introdução alimentar e me trouxe informações que foram muito preciosas, foram muito interessantes para a gente iniciar essa fase. O Manual da Criança também, que é oferecido pelo SUS, você pode encontrar na internet, também oferece algumas informações que são muito interessantes e que são muito importantes sobre essa fase, sobre o início dessa fase, então também é muito legal para dar uma conferida. Então eu utilizei todas essas informações para eu iniciar essa fase com o meu filho, e quando ele estava com 5 meses e 10 dias mais ou menos, eu conversei com o pediatra, a gente tinha uma consulta e eu conversei com ele sobre esse início, que seria dali mais ou menos uns 20 dias, que eu gostaria já de começar com 6 meses, o meu filho já estava ficando sentado, já estava muito interessado pelos alimentos, então ele estava apresentando os sinais de prontidão que eles são necessários para você iniciar a fase da introdução alimentar. E eu conversei com o pediatra, ele falou que eu poderia já iniciar com as frutas. Como ele ia começar a ir para a escola dali mais ou menos um mês, ele falou, olha, já está próximo, ele falou, está com sinais de prontidão, ele falou, você pode já começar com as frutas. Então, quando meu filho estava com 5 meses e meio, um pouquinho antes dele fazer 6 meses, a gente já começou a dar as frutas para ele uma vez ao dia. Eu comecei com uma fruta por dia e eu achei esse processo muito interessante, porque em vez de eu começar com 6 meses e já começar com 3 refeições diárias, como é a recomendação do SUS e as recomendações que eu tinha lido na palestra e que eu tinha lido nos livros, eu comecei apenas com uma fruta por dia, um pouquinho antes dele completar 6 meses, e eu achei que foi um processo muito bom, porque não foi uma mudança muito brusca, foi uma mudança bem gradativa. A gente começou com uma fruta por dia para ele começar a aprender a comer o alimento sólido, como que era essa textura, como é que era esse sabor. Então foi muito legal para ele se familiarizar com o alimento sólido, com uma refeição diferente de mamar no peito. Foi um processo muito, muito, muito bom, porque depois dessas 2 semanas, daí ele começou a almoçar, a comer uma refeição um pouco mais completa, uma refeição que seria, entre aspas, salgada. A gente não utiliza sal ainda, até 1 ano não é recomendável usar sal na alimentação do bebê, mas seria uma refeição que seria bem diferente, o sabor. Então eu achei interessante, porque a gente fez um processo um pouco mais gradual. Uma outra coisa que eu acho importante falar aqui também é que eu não utilizei aquele método BLW, eu segui a introdução alimentar tradicional, oferecendo os alimentos amassados. Eu me senti mais segura de oferecer os alimentos nessa forma para o meu filho. As recomendações também que eu tinha visto, a maioria delas falavam pra gente amassar os alimentos, principalmente nesse início, oferecer os alimentos bem macios e bem amassados para a criança ir se acostumando, e foi tudo muito tranquilo. Eu não tive problema com engasgo, não tive problema dele afogar, ele aceitou muito bem os alimentos e foi muito tranquilo oferecer os alimentos nessa forma. Uma outra coisa também que eu procurei variar bastante os alimentos,
As frutas eu procurei oferecer o máximo de tipos possíveis para ele, conhecendo os paladares, para ele saber o que ele gostava mais, o que era mais fácil, o que era mais agradável para ele, o que ele mostrava que ele gostava um pouco mais. Então foi muito interessante que eu fui variando bastante, tanto em termos de nutrientes, quanto em termos de sabores, porque essa fase principalmente é muito importante, que a criança conheça os alimentos. Então, nesse sentido, eu achei muito importante variar os alimentos. E também eu utilizei a grande maioria de alimentos naturais, principalmente alimentos que já vêm da terra, como batata, batata doce, inhame. Eu minimizei os alimentos que eram um pouco mais processados, eu segui bem as orientações, evitei os alimentos ultraprocessados e os alimentos que seriam, entre aspas, mais industrializados, como por exemplo o arroz, o feijão, eu ofereci em menores quantidades. O que eu oferecia mais eram legumes cozidos, carnes, ovos, os vegetais bem variados, para a criança ter uma alimentação bem saudável nesse período. E apesar de eu não utilizar o sal nesse período, nem o sal nem o açúcar, eu sempre temperei os alimentos, principalmente ali o almoço. Então eu utilizava manjericão, orégano, salsinha, cebolinha, cebola, alho, cúrcuma, os temperos mais naturais que eles trazem benefícios para o nosso corpo, para a nossa saúde e também para o meu filho ir se acostumando com aqueles paladares diferentes e formando o paladar dele e para ele começar a ter prazer também na alimentação para levar esses bons hábitos alimentares ao longo da vida dele. Um dos únicos alimentos assim que seria um pouco mais processado que eu ofereci para ele no início foi o macarrão, porque eu tinha visto algumas coisas falando sobre você oferecer o glúten, que pode ser um alimento que pode causar alergia, oferecer ovo. Então esses alimentos que eles têm um potencial alérgico um pouco maior, seria interessante já oferecer quando o bebê já está com 6 meses, bem nesse início da introdução alimentar. Então o ovo e o glúten eu já procurei oferecer no início. O ovo eu acho que é um alimento super saudável, super natural, mas o glúten eu ofereci o macarrão, então é um dos poucos alimentos que eu ofereci já nesse início e que é um alimento industrializado, mas também eu ofereço assim, no máximo uma vez por semana, não é uma coisa que eu ofereço todos os dias, são em algumas poucas refeições ali pontuais para ele experimentar e para ele se acostumar também com o consumo do glúten. Bom, gente, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês, que sejam úteis para você iniciar esse processo também com o seu filho e que você consiga fazer um excelente início da alimentação do seu filho. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!